Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Aranha, ele trabalha lá na Gel Capital, que é uma casa de investimentos, uma gestora diferente. O que vocês fazem de diferente? É diferente aqui no Brasil, né? No final a gente tomou a decisão de ser diferente aqui, embora a gente invista numa classe de ativos enorme, que é ações globais, mas aqui no Brasil ainda é diferente, a gente decidiu ficar em ações, ser uma gestora de ações, mas já que já tinha tanta gestora olhando para o Ibovespa e para as ações que estão no índice, ou mesmo fora do índice, mas vamos dizer, negociadas na B3, a gente decidiu ser uma casa de brasileiros para brasileiros, mas focada em ativos não negociados na B3 e não brasileiros. Então, isso ainda nos faz diferente. Parte da nossa teoria é que isso não vai ser tão diferente no futuro e por isso que a gente está investindo bastante, desde 2013 já. Eles investem 100% lá na Gel, fora do Brasil, em ações americanas, né? Tem ação europeia também ou não? Tem europeia também. Tem europeia? A gente tem, mais ou menos no universo de cobertura, a gente tem 2/3 de ações americanas e 1/3 de ações europeias. Chinesa, não? Não. A gente ainda não conseguiu achar uma empresa asiática que passe pelo nosso crivo de qualidade, de governança e de... E eu sou um dos grandes incentivadores do investimento fora. É o melhor investimento do mundo? Não. É o pior? Também não. Talvez seja, depende do ano. Nesse ano está sendo muito bom, né? Porque o Dow Jones está subindo 20%. Quanto que está subindo? Mais ou menos? O Dow Jones a gente tem um investimento bem específico. A gente olha pouco para os índices, né? Como você sabe. Mas sim, acho que tá o subindo S&P, 20 e o dólar 10, vai. Só para exato, facilitar as contas aí, tá, sei lá, 30% o SP 500 subindo em moeda local, né? E isso é algo, acho que muito importante para as pessoas terem a consciência do investimento fora. Eu estava até conversando aqui com a Aranha, porque dá uma certa estabilidade na hora que você tem uma parte dos investimentos fora e uma parte dos investimentos no Brasil, né, Aranha? É isso aí. Quando eu falo com os investidores, com os clientes, eles falam, pô, mas por que você acha que tem que investir fora do Brasil e não no Brasil? E aí eu começo dizendo, não é isso, né? A nossa teoria, toda a nossa proposta é justamente que o investidor tenha os dois. O que também não faz sentido na nossa cabeça é o investidor, em ações principalmente, escolher um país só para investir. Ainda mais o país que vem a renda dele. Pois é, uma crise no Brasil, ele fica desempregado ou ele é empresário. Então não tem um juízo de valor com o Brasil. O que eu acho é que uma carteira de um investidor em ações não deveria estar num único país, seja lá qual for esse país. Um espanhol não deveria investir só na Espanha. Mesmo um americano. Um americano não deveria investir só nos Estados Unidos, né? Então, parte da nossa teoria, da nossa tese é justamente a diversificação. Não que seja melhor ou pior uma ou outra geografia, mas realmente você ter diversificação de risco nos momentos de crise, nos momentos de volatilidade, quando isso vem de um lugar, você tem, obviamente, outros ativos que não sofrem e muitas vezes até se aproveitam daquela volatilidade. Né? Eu fiz um estudo um tempo atrás, preciso reatualizar, mas os números eram basicamente os mesmos e não vai mudar muito. O Ibovespa foi criado em 67 ou 68, 1967 ou 68. E de lá para cá, em termos reais, ele valorizou 8%, muito próximo do Dow Jones e do SP 500, que foi 7%. Né? O Brasil teve 1% a mais de retorno, mas com muito mais volatilidade. A volatilidade no Brasil é umas 3 vezes maior do que a volatilidade das empresas americanas. Então, você vê que é muito parecida a rentabilidade, um deu 8, outro deu 7, mas por caminhos totalmente diferentes, né, Aranha? Isso é muito legal. Eu sempre, a gente faz algumas palestras e para escritórios, para multifamily offices, para clientes, e tem um gráfico que eu sempre mostro, que é o Ibovespa e o nosso fundo, que tem o dólar, né? E como eles chegam invariavelmente em resultados parecidos no longo prazo. É muito perto. Sempre tem um que está um pouco na frente do outro, mas assim, 52 a 48, não é material a diferença. E é muito difícil de saber também daqui para frente. Impossível, mas o que a gente sabe é que os caminhos são absolutamente diferentes. O que faz que a linha resultante de meio a meio seja muito mais suave. Muito mais suave. E não sofra os drawdowns grandes que tanto o fundo da GEL sofre quanto o Ibovespa sofre. E aí, Ibovespa, eu estou dizendo Ibovespa para não falar de alguns gestores locais que também podia ser. Então, que também tem drawdown. Todo mundo tem drawdown em equity. Inclusive fora. Exato. Drawdown é queda em relação à máxima. Então, se você comprou a 10, foi para 100 e depois do 100 foi para 80, você tomou um drawdown de 20%. Do 100 para 80. Mesmo estando no lucro. E não tem como não tomar, né? Não tem como, ações é difícil. Não tem como não fazer. Então, quando você mistura dois ativos com
riscos muito diferentes, você tem uma resultante muito melhor do que os dois ativos isoladamente. Exato. Mas tem que tomar um cuidado muito grande, né, Aranha? A gente estava falando aqui que realmente quem tem 50-50 vai ter uma volatilidade bem menor. Mas a maior parte das pessoas, na hora que o Brasil tiver, assim, todo mundo tiver muito otimista com o Brasil, provavelmente o dólar vai cair e talvez o Dow Jones vai estar subindo e tal, mas essa queda do dólar vai ser tão grande que vai machucar o desempenho de quem estiver investindo em dólar. E o camarada vai falar, pô, deveria, agora que o Brasil subiu 100%, deveria ter vendido tudo e colocado no real. Pessoal, toma cuidado, né, Aranha? É isso mesmo, assim, até tem alguns meses muito sintomáticos disso. Eu lembro, dezembro de 2018, o cenário lá fora era de vai ter crise comercial entre Estados Unidos e China, vai ter que subir os juros, e aqui dentro tinha um otimismo, porque ia aprovar a Previdência. Então, o dólar caiu muito naquele mês, o Ibovespa subiu muito e a nossa carteira, por conta da narrativa de guerra comercial, também caiu. Então o nosso fundo teve uma queda importante em dezembro e o Ibovespa uma alta importante. E eu lembro de cliente que tinha me ouvido e falado, pô, mas tá vendo, eu devia ter só Ibovespa. Mas nos próximos 3 meses aconteceu justamente o contrário. Exato, nesse ano deve ser um dos melhores fundos esse ano do Brasil. O fundo está provavelmente entre os melhores do Brasil em equities. Muito pela capacidade, mas também pelo dólar. Pelo dólar. A carteira está rendendo 20 mais, tá assim, nos últimos 12 meses que eu tenho o número de cabeça, o S&P é 0 e a nossa carteira é 10, positivo, então abriu 10 pontos do S&P, o que é bem difícil, mas tem ainda a componente do dólar, que compensa muito a estratégia de Ibovespa que por vezes sofre. Então, realmente, eu sou assim, muito convicto de que essa estratégia de diversificação de risco faz todo sentido. Não é à toa que está em todos os manuais de investimento. Tá nos manuais, mas as pessoas não fazem. Muitas vezes não chega no investidor. Então esse vídeo aqui ele vem justamente com essa intenção de educar vocês. A gente até preparou um e-book de como investir no exterior, existem vários caminhos, né? Clica aqui no link abaixo, faz o download, existem vários caminhos. Um caminho é investir em fundos como o da GEL, ETFs também, né? Tem o ETF lá, o IVVB11, que é um caminho, tem BDR, tem a possibilidade de abrir conta no exterior, cada um com os seus pró e contra, né? Na hora que você investe num fundo, você tem uma gestora, né, que está fazendo o trabalho. Por outro lado, obviamente, tem os custos disso. Na hora que você investe num índice, não tem inteligência por trás, mas você está num custo baixo. Na hora que você investe em BDR, tem a falta de liquidez e um número muito limitado de opções. Na hora que você investe fora, tem um cardápio infinito, mas você tem que fazer a seleção e também existem os trâmites burocráticos. Aí, basicamente, cabe a você decidir qual pró e contra você quer escolher. Qual é a desvantagem do investimento do exterior, que também existe? Bom, eu vou falar primeiro, né? Quando o Brasil vai muito bem e o pessoal acha que o Brasil vai virar Suíça, realmente é um investimento que tende a ficar para trás, não tem o que fazer. Se você for ver quem investiu em Dow Jones de 2003 a 2008, ficou muito para trás de quem investia 100% em Ibovespa, porque o dólar foi de 4 em 2003 para 1,50 em 2008, estou falando em grosso modo, né? E o Ibovespa foi de 8 para 70. Foi um dos melhores investimentos do mundo. De lá para cá o Dow Jones foi bem melhor, né? Então é muito difícil saber quando que o Brasil vai ser a bola da vez e quando que investir nos Estados Unidos vai ser a bola da vez. Mas quando o Brasil for a bola da vez, você que investe fora, infelizmente, não vai ter o retorno. Mas é isso que acontece numa carteira diversificada. Isso que eu ia falar, no final das contas, é o que a gente estava falando da diversificação. Antes, na minha opinião, é muito difícil, para não dizer impossível, de saber qual país vai ser o ganhador nos próximos 12 ou 24 meses ou mesmo ação. Então, a diversificação vai te salvar, porque sim, você não vai ter naquele ano o melhor, né, todo o seu patrimônio naquele melhor, mas certamente você vai estar fugindo do risco de estar no pior. Até, Thiago, eu li recentemente, tem um paper bem legal, tem uma asset muito grande lá fora chama Bridgewater. Eles fizeram um paper, um estudo incrível, depois eu te mando se você quiser. Ele mostra um estudo de uma carteira dividida igualmente em equities e bonds em todos os países igualmente versus você ter um deles. E é incrível, porque o país como o Brasil, que você falou, que tem lá até um ano que o Brasil é o que vai melhor,
Tem anos que é o último. É o último. Então, não dá para saber. O melhor realmente é você estar diversificado. E, claro, você não vai ser o que mais ganha, mas certamente você vai estar se protegendo. Que, no final das contas, a proteção do capital para mim, é o fator muito importante do investimento. E uma coisa que acontece, eu vejo isso muito, justamente nesses momentos de queda, o cara estopa e fala, não aguento mais ações. Ele não chega lá. Né? Não chega lá. Então, você está numa carteira que balança menos, que tenha menos volatilidade, faz com que você tenha vamos dizer assim, o espírito de investidor de longo prazo. É muito mais fácil do que quando você está num negócio que é altamente volátil, como o Ibovespa. Você concorda? 100%. Eu acho que o psicológico é fundamental, talvez seja o grande diferencial do bom investidor para um investidor que não tem tanta experiência. Menos o técnico e é mais o emocional. Isso eu não tenho dúvida. Na minha carreira de 20 anos aí de investidor e falando com investidores, eu tenho uma certeza que o melhor investidor não é o que sabe necessariamente fazer mais conta ou ter uma visão muito diferente. É a inteligência emocional de entender os movimentos e não seguir 100% o tempo a manada e saber quando é manada e quando não é, e ter essa inteligência emocional. Isso é muito importante. E aí a diversificação te ajuda nesse aspecto. Então é isso. Obrigado, Aranha, por estar aqui no nosso canal. Seja sempre convidado. Obrigado, Thiago. Obrigado. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos.